Olá, meus amigos e meus irmãos, tudo bem com vocês? É muito bom ter vocês aqui. Mateus capítulo 24 traz sobre os sinais da volta de Jesus e os cuidados que temos que ter para não sermos enganados. Mas, antes de continuar, vamos orar. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo. Estamos abrindo a sua palavra para estudarmos. Venha abençoar o estudo de hoje. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos ler Mateus capítulo 24, verso 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Cristo preveniu os seus discípulos da destruição de Jerusalém e dos sinais que ocorreriam antes da vinda do Filho do Homem. A profecia que ele proferiu era dupla em seu sentido. Ao mesmo tempo em que prefigurava a destruição de Jerusalém, representava igualmente os terrores do último grande dia. Cristo viu em Jerusalém um símbolo do mundo endurecido na incredulidade e rebelião, e apresentando-se ao encontro dos juízos retribuidores de Deus. No livro O Grande Conflito, da escritora cristã Ellen White, apresenta uma sequência idêntica dos eventos que se encontra em Mateus capítulo 24. E é por isso imprescindível estudarmos esse livro. Vamos ler Mateus 24, o verso 6 até 8? E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, terremoto em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Nas últimas cenas da história terrestre, graçará a guerra. Haverá epidemias, pragas e fomes. As águas do oceano transporão seus limites. propriedades e vidas serão destruídos pelo fogo
e por inundações. As fomes aumentarão, epidemias arrebatarão milhares de vidas. É o objetivo de Satanás incitar as nações à guerra, umas contra as outras. Pois pode assim desviar o espírito do povo da obra do preparo para estar em pé no dia de Deus. Ao mesmo tempo em que aparece aos filhos dos homens como grande médico que pode curar todas as enfermidades, trará moléstias e desgraças, até que cidades populosas se reduzam à ruína e desolação. Mesmo agora está ele em atividade nos acidentes e calamidades no mar e em terra, nos grandes incêndios, nos violentos furacões e terríveis saraivas, nas tempestades, inundações, ciclones, ressacas e terremotos, em toda parte e sob milhares de formas. Satanás está exercendo o seu poder. Destrói a seara que está a amadurecer e segue-se fome, angústia, comunica ao ar infecções mortais e milhares perecem pela pestilência. Os que recebem a Cristo como Salvador pessoal resistirão às provas e aflições desses últimos dias. Vamos ler Mateus capítulo 24, verso 12? E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. O Espírito do Senhor está se retirando da terra. O poder mantenedor de Deus logo será recusado a todos os que continuam desrespeitando os seus mandamentos. Os relatos de transações fraudulentas, homicídios e crimes de toda espécie chegam até nós diariamente através dos meios de comunicação e de jornais. A iniquidade está se tornando uma coisa tão comum que não ofende a mais ninguém. E até mesmo os cristãos estão ficando frios e não dedicam a buscar a Deus de todo o coração. Onde está o fervor e a devoção a Deus que corresponde à grandeza da verdade que professam crer? O amor do mundo, o amor de algum pecado predileto tem privado o coração do amor à oração e de meditar nas coisas sagradas. Conserva-se uma rotina formal de cultos, mas onde está o amor de Jesus? A espiritualidade vai perecendo. Ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa
que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo, mas não tem sido santificada pela obediência à verdade, abandona sua posição, passando para as fileiras do adversário, unindo-se ao mundo e participando do seu espírito. Chegaram a ver as coisas quase sob a mesma luz e, vindo à prova, eles estão prontos a escolher o lado mais fácil e popular. Homem de talento e maneiras agradáveis de falar, que se haviam já regozijado na verdade, empregam sua capacidade em enganar e transviar as almas. Tornam-se os piores inimigos de seus antigos irmãos. Naquele tempo, devemos tirar calor da frieza dos outros, coragem de sua covardia e lealdade de sua traição. Vamos ler Mateus capítulo 24, o verso 9 até o 11 e depois o versículo 24. Então sereis atribulados, e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Através da história, Deus tem usado os profetas com a consciência de seu povo. Os profetas não eram inovadores, revolucionários, senão restauradores dos ritos antigos. Foram chamados por Deus para retornar a Israel a religião dos fundadores. Um exemplo claro desta função se encontra no ministério do profeta Elias, que não trouxe nenhuma nova doutrina, mas tentou trazer Israel de volta à religião dos pais. Quando Israel caiu em apostasia, os profetas serviram como advogados de Deus no tribunal do divórcio. Examinaremos, pois, as características dos falsos profetas antes da primeira destruição de Jerusalém. Eles profetizaram paz, paz, enquanto as pessoas praticavam falsa adoração e violavam a lei de Deus. Um dos problemas dos falsos profetas é que bebiam vinho que entorpeciam sua capacidade de discernir entre o santo e o comum. Nestes particular, lhe sucedeu o que ocorreu com Nadab e Abiú. Veja lá em Levíticos capítulo 10. Os falsos profetas eram avarentos, interessados somente em seu próprio bem-estar. Eram partícipes das abominações dos povos vizinhos, a ponto de adorar o Deus Sol. Ezequiel capítulo 8 e verso 16. Os falsos profetas devoram ao povo, fazendo sua obra por dinheiro, inclusive saqueando as viúvas. Os falsos profetas proclamavam audazmente o que o povo queria ouvir, dizendo que teriam paz quando Deus não havia transmitido tal mensagem. Veja também em 1 Reis, capítulo 22, verso 8. Multidões de mestres profetizam coisas suaves. Eles não veem causa especial de alarme na condição atual do povo professo de Deus. As pessoas estão dormindo e os mestres também. Eles clamam paz, paz, e a multidão que ouve acreditam no relato e ficam à vontade. Os falsos profetas falar em nome de Deus, mas mentem. E hoje vemos muitos desses falsos profetas disfarçados de pastores
em muitas igrejas e instituições. Por isso, temos que estudar a Bíblia por nós mesmos e não acreditar em tudo que é falado nas igrejas. Devemos ser iguais aos bereanos. Atos dos Apóstolos, capítulo 17 e o verso 11. Por essas palavras, vemos que o propósito do capítulo 24 de Mateus é prevenir aos fiéis de Deus quanto aos enganos de Satanás. Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 11, e o verso 14 e 15? E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformam em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Como ato culminante na grande drama do engano, o próprio Satanás personificará Cristo. A igreja tem muito tempo professado considerar o advento do Salvador como a realização de suas esperanças. Assim, o grande enganador fará parecer que Cristo veio em várias partes da terra. Satanás se manifestará entre os homens como um ser majestoso, com brilho deslumbrante, assemelhando-se à descrição do Filho de Deus dada por João no Apocalipse, capítulo 1, verso 13 até o 15. É este o poderoso engano, quase invencível, mas o povo de Deus não será desencaminhado. Os ensinos deste falso Cristo não estão de acordo com as Escrituras. Sua bênção é pronunciada sobre os adoradores da besta e de sua imagem, a mesma classe sobre a qual a Bíblia declara que a ira de Deus, sem mistura, será derramada. Vamos ler Mateus capítulo 24, e o verso 29 até o 31? Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Essa será a maneira em que Jesus virá, com todos os anjos do céu, com poder e muita glória. Vamos ler Mateus capítulo 24 e o verso 14? E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Toda a humanidade terá a oportunidade de atender ao convite de Cristo. Somente então o conflito cósmico chegará ao fim. O fim não virá pela gravidade da crise, mas pelo aumento da esperança. Nem será definido pelo crescimento do mal, mas pela oportunidade que Deus nos oferece. E essa mensagem nós encontramos em Apocalipse 14, o verso 6 até o 12. Vamos ler Mateus capítulo 24, o verso 15 e 16? Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes.
A abominação consiste nos exércitos romanos que sitiavam a cidade, e a desolação era a destruição que se seguiu. Vamos ler Lucas 19, o verso 41 até o 44? Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: Ah, se conheceras por ti mesmo, ainda hoje, o que é devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e, por todos os lados, te apertarão o cerco e te arrasarão aos teus filhos por dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. No ano 70 depois de Cristo, um rei pagão, Tito, destruiu e assolou Jerusalém. Uma vez mais ocorreu peste, fome e espada, e novamente cantou-se o livro de Lamentações. 3 pontos cruciais em Mateus 24:15. Primeiro, a abominação era algo que as pessoas de dentro da cidade podiam ver, porque ao verem, tiveram que fugir imediatamente. Segundo, a abominação colocou-se no lugar santo, fora dos muros. Terceiro, a abominação era o presságio e anúncio que a assolação de pronto viria. Marcos apresenta um detalhe que não se acha em Mateus 24:15. A abominação encontrava-se onde não devia estar. Vamos ler Marcos, capítulo 13, verso 14. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, situado onde não devia estar, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Na aplicação histórica, Lucas afirma explicitamente que a abominação constava dos exércitos romanos que rodeavam a cidade. Vamos ler Lucas 21, verso 20? Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabeis que está próxima a sua devastação. Ao examinar as Escrituras, encontramos claramente que a abominação desoladora de Mateus 24:15 tem 2 cumprimentos. Um histórico, na destruição de Jerusalém, e o outro durante os 1260 anos, no final da história, quando os Estados Unidos se unirem ao papado. A abominação consistiu do sítio da cidade pelos exércitos romanos, assim que o lugar santo refere-se à área fora da cidade, e não à cidade ou o templo em si. Jesus disse a seus seguidores que o sítio da cidade pelos exércitos romanos era o sinal para fugir. A pergunta-chave é esta: como poderiam fugir os cristãos da cidade se os exércitos romanos tinham sitiado? Quando os símbolos idólatras dos romanos fossem erguidos em terra santa, a qual ia um pouco além dos muros da cidade, então os seguidores de Cristo deveriam achar segurança na fuga. Quando fosse visto o sinal de aviso que os desejavam escapar, não deviam demorar-se. Por toda a terra da Judéia, bem como em Jerusalém mesmo, o sinal para a fuga deveria ser imediatamente obedecido. Aquele que, acaso estivesse no telhado, não deveriam descer a casa,
mesmo para salvar os tesouros mais valiosos. Os que estivessem trabalhando nos campos ou nos vinhedos não deveriam tomar tempo para voltar a fim de apanhar a roupa exterior posta de lado enquanto estavam na labuta no calor do dia. Não deveriam hesitar um instante para que não fossem apanhados pela destruição geral. Depois que os romanos, sob Céstio, cercaram a cidade, inesperadamente abandonaram o cerco, quando tudo parecia favorável a um ataque imediato. Os sitiados, perdendo a esperança de poder resistir, estavam a ponto de se entregar, quando o general romano retirou suas forças sem a mínima razão aparente. Quando Céstio se retirou inesperadamente de Jerusalém, os judeus tomaram isto como um sinal de que Deus estava lutando em seu favor. O exército romano sofreu muitas baixas, e os falsos profetas anunciaram que se estavam cumprindo sua profecia, que Jerusalém nunca mais seria destruída. Mas logo as legiões romanas regressaram e destruíram a cidade e pereceram mais de 1 milhão de judeus. Quando Céstio retirou-se da cidade, o povo de Deus pôde fugir sem ser impedido pelos judeus ou os romanos, porque os judeus estavam atacando aos romanos e os romanos estavam se retirando. Entretanto, a misericordiosa providência de Deus estava dirigindo os acontecimentos para o bem de seu próprio povo. O sinal prometido fora dado aos cristãos, expectantes, e agora se proporcionou a todos oportunidade para a obediência ao aviso do Salvador. Mais tarde, Vespasiano e Tito vieram contra a cidade e não houve recuo. Um exame cuidadoso de Daniel 11, verso 31 e 12, versículo 11, e Apocalipse 11, verso 1 e 2, confirma sem nenhuma dúvida que a expressão abominação desoladora refere-se à nefasta obra de Roma papal durante os 1260 anos. Mas esta obra nefasta continuará ao final da história, quando o papado ressuscitar de sua ferida mortal. É um fato histórico bem documentado de que Roma papal recebeu seu poder, seu trono e grande autoridade de Roma pagã. E além disso, recebeu de Roma pagã o dia do sol, o domingo, como dia de adoração. Nos dias de Constantino até o dia de hoje, o papado católico romano toma como sua insígnia o sinal de sua autoridade, o venerável dia do sol. Naturalmente, a Igreja Católica declara que a mudança foi um ato deles. É o ato de uma marca de seu poder eclesiástico, de sua autoridade em assuntos religiosos. Palavras de C.F. Thomas, chanceler do cardeal Jaime Gibson. O protestantismo apóstata, as filhas ou a imagem da mãe prostituta. Veja Apocalipse capítulo 2, verso 20 até o 23 e Apocalipse 17, verso 5. Herdado do papado, esta apostasia do dia do sol, e assim aceita, sem querer admitir a autoridade da mãe prostituta. Mas a profecia nos indica que o protestantismo apóstata não somente aceita a autoridade da mãe prostituta para guardar o domingo, mas também imporá essa marca da autoridade da mãe sobre o peso da lei em todo o mundo, a marca da besta. Por meio da ajuda dos Estados Unidos da América, o papado estabelecerá a abominação desoladora no terreno sagrado da igreja, onde não devia estar,
e rodeará, por assim dizer, o mundo inteiro, ao ver este sinal de apostasia, igual que os discípulos viram antes da destruição de Jerusalém, os selados de Deus que observam o sábado. Mateus 24, verso 20. Fugiram e logo a apostasia nacional, a abominação dos Estados Unidos, levará à ruína nacional, à desolação. Esta abominação desoladora, levantada pelos Estados Unidos, refletindo o erro católico romano da santificação do dia do sol, causará o fim da destruição do mundo, simbolizada pelo sítio e destruição de Jerusalém pelos romanos. Por um decreto que terá por objetivo impor uma instituição papal em contraposição à lei de Deus, a nação americana se divorciará por completo dos princípios da justiça. Quando o protestantismo estender os braços através do abismo, a fim de dar uma das mãos ao poder romano e a outra ao espiritismo, quando, por influência dessa tríplice aliança, os Estados Unidos forem induzidos a repudiar todos os princípios de sua Constituição, que fizeram deles um governo protestantes e republicano, e adotar medidas para a propagação dos erros e falsidades do papado. Podemos saber que é chegada o tempo das operações maravilhosas de Satanás e que o fim está próximo. Como a aproximação dos exércitos romanos foi um sinal para os discípulos da iminente destruição de Jerusalém, assim essa apostasia será para nós um sinal de que o limite da paciência de Deus está atingido. O que aparecerá ser esperança e salvação do mundo resultará ser a causa de sua destruição. Vamos ler Mateus capítulo 24, no verso 37 ao 39. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e o levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Nesse versículo, Jesus está comparando dois grandes eventos, os dias de Noé e a segunda vinda. Para compreendermos os eventos relacionados com a segunda vinda, devemos regressar ao livro de Gênesis. Por 120 anos, o Espírito Santo lutou com o coração dos seres humanos, enquanto Noé pregava uma mensagem de juízo e construía a arca, Hebreus 11, verso 7 e 2 Pedro 2, verso 5. O Espírito Santo cessou de lutar com os corações e fechou a porta. Quando a porta se fechou, todos os casos estavam decididos para a vida ou para a morte. Gênesis 7, verso 16. Veio a chuva e destruiu a todos os ímpios. Gênesis 7, 11 e 12. Vamos ler Gênesis 6, o verso 5, depois o 11 e 12. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração.
a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Deus deu ao mundo antediluviano um período de graça para que se arrependesse. 120 anos. A mensagem de Noé foi uma mensagem de juízo. Noé demonstrou sua fé por suas obras. Não somente pregou, mas construiu uma arca e assim evidenciou que cria no que pregava. Hebreus 11 e o verso 7. Suas obras revelaram que sua fé era genuína. A porta fecha-se e todos os casos ficaram decididos para a vida ou para a morte. Os selados para a salvação estavam dentro e os que estavam marcados para a perdição estavam fora. O selo do céu estava naquela porta. Deus a havia fechado e somente Deus a poderia abrir. Assim, quando Cristo terminar sua intercessão pelo homem culpado, antes de sua vinda nas nuvens do céu, fechar-se-á a porta da misericórdia. A graça divina não mais restringirá os ímpios, e Satanás terá pleno domínio sobre aqueles que rejeitaram a misericórdia. Esforçar-se-ão por destruir o povo de Deus, mas como Noé estava abrigado na arca, assim os justos estarão protegidos pelo poder divino. Durante 7 dias, depois que Noé e sua família entraram na arca, não apareceu sinal de tempestade vindoura. Fora, durante este tempo, provada sua fé. Foi um tempo de triunfo para o povo lá fora. A aparente demora confirmava-os na crença de que a mensagem de Noé era uma ilusão e de que o dilúvio jamais viria. Apesar das cenas solenes que haviam testemunhado, a saber, os animais e as aves entrando na arca e o anjo de Deus fechando a porta, continuaram eles ainda em seu divertimento e orgia, fazendo mesmo zombaria. Daquelas assinaladas manifestações do poder de Deus, reuniram-se em multidões em redor da arca, escarnecendo dos que dentro se encontravam. Uma arrogante violência e que nunca antes se havia arriscado. A água veio de cima e de baixo e destruiu a todos os malvados habitantes da terra. Não ficou ninguém vivo, senão Noé e sua família. Vamos ler Marcos, capítulo 13, o verso 35 e o 37. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo, digo-vos a todos, vigiai. Quando Jesus deixar de interceder pelo homem, os casos de todos estarão decididos para sempre. Este é um tempo de ajuste de contas com seus servos, para aqueles que negligenciaram a preparação em pureza e santidade que os habilitaria a darem boas-vindas a seu Senhor. O sol se porá em tristeza e escuridão e nunca mais se levantará. Terminada o tempo da graça, as intercessões de Cristo cessam no céu. Esse tempo finalmente virá de repente sobre todos os que não purificarem a mente pela obediência à verdade. Serão encontrados dormindo. Eles ficaram cansados de esperar e vigiar.
ficaram indiferentes no que se refere à volta de seu mestre. Não desejaram seu aparecimento e pensaram que não havia necessidade de contínua e perseverante vigilância. Foram desapontados em suas expectativas e podem ser outra vez. Concluíram que havia tempo suficiente para despertar. Queriam estar certos de não perder a oportunidade de assegurar um tesouro na terra. Se pudessem, assegurariam tudo o que o mundo oferece. E ao alcançarem seu objetivo, perderam toda a ansiedade e interesse na vinda do Mestre. Tornaram-se indiferentes e descuidadosos, como se sua vinda estivesse distante. Mas, enquanto seu interesse estava concentrado em ganhos mundanos, encerrou-se a obra do santuário celestial e eles não se achavam preparados. Logo, a marca da besta será imposta a todas as pessoas do mundo e a porta da graça irá se fechar. E Deus irá derramar as últimas 7 taças da ira de Deus, preparadas sem mistura de misericórdia. Cada um de nós terá que decidir de que lado irá ficar. Hoje temos a oportunidade de aceitar a Jesus e obter o perdão de nossos pecados. Hoje, se ouvirmos a sua voz, não endureça o coração. Não quer-se hoje aceitar a Jesus como seu Salvador pessoal? Vamos orar. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo. Queremos entregar nossas vidas a ti, Senhor. Perdoe nossos pecados. Envie seu Espírito Santo. Guie-nos em seus caminhos. É o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês.